gente apresenta. Amém? Queridos, eu quero compartilhar. Projeta para mim o PowerPoint, irmão. Vencendo os complexos, o tema da palavra. Projeta para mim 2 Coríntios 7, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha só o texto. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Diga assim comigo: lutas por fora, temores por dentro. Diga mais uma vez: lutas por fora, temores por dentro. Eu quero compartilhar essa palavra, mas antes de eu falar dela, eu quero que a gente ore, amém? Para receber essa palavra, amém? Nós queremos receber. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos revelação, sabedoria que vem do céu. Pai, que nós possamos ser marcados hoje pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Dá-nos revelação, sabedoria, entendimento espiritual para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito importante para nós como igreja, porque nós devemos vencer os complexos. Você pode mudar essa palavra para crise, você pode mudar para medo, ansiedade, talvez tristeza, não importa. Você foi chamado para ser um vencedor, diga amém. Mas você precisa aprender que para ser vencedor, você precisa se apropriar da palavra de Deus. E nós fomos escolhidos pelo Senhor para viver para Ele. E para viver para Deus, precisamos andar pela fé e crer na sua palavra. Diga amém. Eu quero contar para você um pouco do contexto aqui desse versículo. A Bíblia diz aqui que Paulo, que escreveu aqui aos 2 Coríntios, ele estava em Éfeso, numa cidade anterior, e ele estava pregando a palavra, e aí ele fez uma obra do Senhor lá, e acabou sendo preso, porque ele expulsou um demônio de alguém. E aí não gostaram, ele foi preso junto com o seu discípulo. E aí ele ficou preso no calabouço. Você sabe da história, ele estava preso, mas aí à meia-noite ele estava adorando a Deus, louvando a Deus. E a Bíblia diz então que quebrou-se as cadeias, foram abertas. E aí mesmo assim ele não saiu de lá, mas ele continuou, permaneceu lá e pregou a palavra e construiu uma igreja nesse lugar. E aí nesse cenário então, a Bíblia diz então que ele sai dali com a direção da parte de Deus para chegar à Macedônia. E aí o texto que nós estamos lendo é justamente aonde ele chegou. Então Paulo estava pregando a palavra em outra cidade. Ele foi preso porque ele fez algo que não gostaram. Ele apanhou muito, ficou muito machucado e mesmo assim estava preso adorando a Deus. Na sequência ele vai então e chega a Macedônia. Mas ele chega na Macedônia e a notícia não é muito boa. O texto fala: chegamos nós a Macedônia, não temos alívio, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Ele já chegou falando: está tendo luta aqui também, está tendo problema aqui também, luta por fora, temores por dentro. Sabe, às vezes nós estamos assim. Quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Quantos aqui, no nome de Jesus, seja sincero, não precisa falar para mim, mas você já se sentiu desanimado? Você já falou assim: nossa, acho que hoje é a última vez, eu vou parar. Entende? Tem momentos na nossa vida que nós realmente nos desanimamos, queremos desistir, queremos abrir mão. Mas eu creio, se você for escolhido por Deus, um dos nossos desafios como filhos de Deus não é retroceder, mas é permanecer, mesmo que está difícil, mesmo que talvez para nós não tenha solução. Cara, eu quero te falar hoje: não abandone aquilo que Deus falou para você, não abandone a palavra de Deus sobre a sua vida. Por quê, pastor? Por quê? Porque se você anda desanimado, se você anda apenas olhando para a circunstância, para o problema, para a crise, para a guerra interna, a sensação é de prostração. A sensação é de você não ter mais prazer, alegria. Mas é muito ruim, porque isso se torna alguém indiferente. E indiferente é um sinal de desânimo, desistência. Eu quero te falar hoje aqui no nome de Jesus. Não sei como você chegou, mas eu tenho uma palavra para você hoje da parte do Senhor. Não desista, não retroceda, não fique olhando para trás, não olhe para a crise, mas busque socorro no Senhor. Diga amém.
Mas muitas vezes nós temos conflitos. E às vezes o casamento é assim, às vezes o casal está tendo um conflito, mas não é porque eles querem separar, mas porque querem ajustar o casamento. E aí tem as adversidades, as diferenças. Mas aí eu acredito que a maioria que está casado, que tem algum conflito, ele não quer que o conflito termine na separação. Pelo contrário, ele quer que o conflito resolva o problema. Mas pessoas que ficaram oprimidas, vidas que são oprimidas, não conseguem mais se levantar. Então eu quero falar para você hoje no nome de Jesus. Não deixe que os complexos da vida te parem. Não deixe que as circunstâncias dominem quem você é. Não deixe o diabo conduzir e governar você. Como estão me entendendo, irmãos? Sabe, quando vem as crises e os medos, o que nós fazemos? Qual é a resposta que nós damos? Eu quero falar para você, talvez na sua força, no seu braço, a resposta que você dá, ela não é boa. Mas eu quero te ensinar na palavra de Deus que aqueles homens que venceram foram aqueles que permaneceram crendo na palavra. E assim sou eu e você. Se nós queremos vencer as crises ou vencer os medos, a ansiedade ou algo que está nos parando, é necessário olhar para a palavra de Deus e se apropriar da palavra. Diga amém. Eu quero compartilhar com você hoje alguns exemplos de homens de Deus que venceram complexos, venceram crises. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Primeiro exemplo que eu quero falar para você é sobre Moisés. Diga assim comigo: Moisés venceu o medo. Mais forte: Moisés venceu o medo. Aleluia, agora você está aqui comigo. Projeta para mim Êxodo 3, verso 9, olha o que diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Que é o chamamento de Deus para Moisés. Ele fala no verso 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Interessante. Verso 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe, o cenário aqui é muito importante. A Bíblia diz então que Moisés, ele foi escolhido para se tornar o libertador. E é interessante porque para ele se tornar o libertador, a primeira coisa que ele fala é que ele não é ninguém, que ele não é capaz. Quem que é ele para fazer alguma coisa? Mas também tem outro cenário. Ele poderia pensar porque ele conhecia o Faraó e o seu império, porque ele cresceu junto com o filho de Faraó. Ele sabia como que era os guardas, os portões, as barreiras, os problemas que teriam para libertar o povo. Os irmãos estão comigo aqui? Por essa razão eu acredito que ele também teve medo. Ele teve medo de não corresponder ao chamado de Deus para libertar o povo. E é interessante porque por várias vezes ele fica reclamando, argumentando para Deus: mas eu não posso, quem sou eu para falar? Será que sou eu a pessoa certa? Será que é para mim isso daqui? Interessante porque por mais que ele teve argumento de não querer fazer o que Deus mandou, Deus ignorou o argumento dele. Eu quero falar para você hoje aqui: Deus sempre vai ignorar a sua desculpa quando Ele te chama. Nenhum amém. Agora não vale. Mas é interessante, ele falou assim: olha, eu não posso. Quem sou eu? Eu não consigo. Não, eu tenho medo. Eu não sei falar. Peraí, não é para mim. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus nos chama, Deus nos escolhe, nos fala, promete, libera a promessa. Aí você fala: quem que eu sou? Não é para mim isso. Sabe, graças a Deus o Senhor não ouve isso daí. Deus continua falando: sim, é você. Eu que te escolhi, sim, é você mesmo. Você está falando que não é? Vai lá e fala, vai lá e faz, vai lá e se posiciona, porque eu sou com você. O eu sou te chamou. Diga amém, irmão. Diga assim: o eu sou me chamou. Você crê nisso ou não? Então, Deus mesmo assim falou essa verdade, mas deu mais prova para ele. Projeta para mim, por favor, Êxodo 4, verso 1. Olha o que diz:
Respondeu Moisés: mas eis que não crerão. Tá bom, Deus, eu vou, mas eles não vão crer, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Você está mentindo. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Ficou com medo, fugiu da cobra. Deus mandou, sim ou não, irmãos? Verso 4: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pegue-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Os irmãos estão me entendendo? Verso 5: para que creiam, isso é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui outro exemplo do medo. O medo paralisa ele. Ele ficou com medo agora da serpente. Mas Deus mandou ele fazer: lança o bordão, lança a vara. Ele lançou, virou uma cobra, ele saiu correndo. Mesmo assim Deus falou: não corre não, não foge não, volta lá e pega pela cauda. Ele pega pela cauda, o que acontece, irmãos? Volta a se tornar o bordão. Os irmãos estão comigo? Eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos vencer o medo. Por quê, pastor? Porque todo medo é uma mentira baseada em uma hipótese de derrota. O medo está falando assim: não vai dar certo, você vai ser derrotado, você vai perder. Mas não é verdade ainda, porque não aconteceu. Mas aí nós acreditamos mais do que às vezes a circunstância. E o diabo fala do que Deus está falando. Deus está falando: o que você tem na mão? O que você tem aí? Lança que eu vou fazer acontecer. Lança que eu sou o Deus de Abraão, vou fazer na sua vida. Nós ficamos com medo. Então fala para o irmão assim: chega de ter medo. Fala: o medo acabou, não tem mais. Fala assim: agora na sua vida, o que vai acontecer é a fé, é a convicção. Você tem coragem. Você é um vencedor. Você tem coragem aqui? Você anda pela fé aqui? Você é vencedor? Então dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. Uma das bases do medo é sentir sozinho. Quantos de nós às vezes culpamos as pessoas, ou a circunstância, ou os problemas, falar: não, me abandonaram, me deixaram, estou sozinho, coitado de mim. Eu vou falar para você: você não é alguém que anda sozinho. Você pode até não querer andar com pessoas, você tem um problema sério. Mesmo assim, a Bíblia fala que o Senhor jamais te abandonará. A Bíblia diz que da mão dele ninguém pode te arrebatar. Então você não está sozinho. Diga amém. É uma das bases que você precisa apropriar. Você não é sozinho, Deus é com você. Não deixe o medo levar a bênção da sua vida. Então eu quero te falar: tira da sua mente: vou desistir, vou parar, vou entregar hoje, não vou mais liderar, vou abrir mão, vai acabar hoje o casamento, não quero mais saber. Para com isso. Não permita que os pensamentos negativos removam a sua posição em Deus. Tem pessoas que vão falar: é verdade, Senhor, eu já cansei de esperar, o milagre não acontece, a bênção não vem, estou aqui esperando, e aquele ali chegou depois que mim, já está recebendo, mas eu estou aqui há tanto tempo, cadê o meu milagre? E aí nós queremos desistir, desanimamos, queremos abandonar. Mas eu vou falar para você: não se permita, não se deixe enganar por aquilo que o diabo está dizendo ou mostrando para você. A sua mente deve ser construída uma imagem de fé daquilo que Deus tem para você, irmão. Diga amém. Sabe, o medo, ele não vem automaticamente. Não vem. Ele entra através da nossa vida quando nós abrimos a nossa mente para ele. Mas o próprio Senhor Jesus disse, ele falou na palavra de Deus, Mateus 28, 20, não precisa projetar. Jesus disse que subindo aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não está sozinho. Tem alguém poderoso com você todos os dias. É só clamar que ele vai te ouvir. Diga amém. Então você não está sozinho. Amém. Quantos querem vencer o medo? Diga amém. Segunda coisa, segundo exemplo de alguém que venceu: Gideão. Projeta para mim, diga assim: Gideão venceu a inferioridade
Juízes capítulo 6, projeta para mim rapidamente, Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Verso de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Rapidamente aqui, essa palavra aqui, anjo do Senhor, toda vez que você encontrar no Velho Testamento anjo do Senhor, a palavra Senhor com tudo maiúsculo, significa que é Cristo. Cristo era conhecido no Velho Testamento como anjo do Senhor. Então, Gideão aqui é alguém muito importante, porque Deus ele enviava um anjo comum, enviava um profeta, enviava alguém para falar, mas no caso de Gideão, o próprio Deus enviou o anjo do Senhor, que é Cristo no Velho Testamento. Diga amém. Mas interessante que Gideão era alguém conhecido como alguém que tinha complexo de inferioridade, não se sentia capaz. Mas Deus manda o anjo falar para ele: olha, ei, o Senhor é contigo, homem valente. Imagina você falar isso para um cara que tem medo. Eu? É comigo? Sou eu que sou valente? O texto continua falando: respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Você vê aqui mais um cenário de alguém reclamando, falando do problema, falando da crise. Glória ao Senhor que ele não olhou para isso. Olha o que diz o texto: é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Você vê, é um cenário de reclamação do problema da crise que estava passando. Ele se esconde aqui no lagar para falar: eu não consigo vencer, não é comigo. E agora você fala que eu sou valente. Aí o verso de número 14 fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel na mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nós estamos entendendo aqui. Deus ignorou a reclamação, o pensamento de que não é capaz, falou assim: você é valente e é forte, vai lá fazer o que eu te mandei. Então estão comigo? Verso de número 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Nós não podemos nada, somos os piores. Eu sou o menor da casa do meu pai, quem sou eu? Tornou-lhe o Senhor e disse: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Se você sabe que o contexto é que tinha muitos soldados, os midianitas eram mais de milhões, era muita gente. Deus falou assim: vai lá, você é forte, você é valente, mas você entender que eu estou com você, você vai ferir ele como se fosse só um. Imagina, milhares, ele na cabeça dele, ele vai enxergar que é só um. É um milagre de Deus. Feriu na cabeça de Gideão só um, mas foram milhares mortos. Está me entendendo aqui ou não? Os irmãos estão comigo aqui ou não? Gideão estava vivendo um momento de conflito no meio do povo dele, olhando para ele, reclamando, falando: não, os inimigos são grandes, quem sou eu? Minha família é mais pobre, eu sou o menor, não posso, a minha pequenez, coitado de mim, eu não sou capaz. Na verdade estava se escondendo. Ele pensava que a família dele era mais fraca. Mas eu quero te falar uma coisa: diante disso, Deus o levantou, Deus o promoveu e falou que ele era forte, valente. Como estão comigo aqui? Diga amém. Sabe, eu quero falar para você aqui: para de andar com a mentalidade de complexo de inferioridade. Nenhum amém, um irmão aqui falou amém. Meu Deus do céu, Jesus amado. Silêncio da morte. Você quer morrer ou você quer viver? Fala: vou viver no nome de Jesus, vai. Mas sabe por que talvez você não fala amém? Porque você não acredita. Em nome de Jesus você vai crer. Porque se a incredulidade está batendo no seu coração, eu quero falar: tem palavra de fé liberada para você. Você vai crer sim, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus falou para Gideão: você acha que você é fraco, você não é capaz, mas eu sou com você. Assim é conosco. Não olhe para as suas fraquezas e inabilidades, mas olhe para o Senhor, porque Ele é com você em todo momento. Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar e Ele vai com você fazer a obra acontecer. Eu creio, irmãos. Eu creio que isso é para nós, amém?
Então para de olhar para você. Tem gente que fica olhando para ele assim, será que é para mim isso? Coitado de mim. Você não é vítima. Você é filho. Estava falando ontem para os radicais livres, né? Tem um pastor muito importante na Videira. Homem de Deus, tem crescido avançado, e ele é um grande homem de Deus. E aí ele falou algo simples, numa palavra que eu estava ouvindo. Talvez para nós não é importante, mas é o simples que é o segredo. E ele falou que Deus o levantaria para ele ser pregador, para fora, vários lugares. Mas ele falou que cresceu ouvindo rap para matar pessoas. Que tipo de rap é esse? Eu nem sei, deixa para lá. Mas ele cresceu aprendendo a falar só palavrão. Mas ele tinha alguém na vida dele, uma mulher de Deus, a mãe dele. Falou, meu filho, você pode ouvir o rap que você quiser, você pode falar o palavrão que você quiser, mas você vai converter, você vai pregar uma palavra de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Ele cresceu, se tornou um homem de Deus e prega a palavra por todo o Brasil, é da Videira. Mas ele falou algo muito simples, ele falou assim, sabe por que eu prego? Às vezes quando eu estou com medo, quando eu estou com complexo, quando eu estou com alguma crise, eu vou lá no espelho da minha casa e eu fico olhando para mim mesmo e falando, você é homem de Deus, viu? Responde o chamado. Eu te escolhi, Deus te chamou. Hoje você vai pregar, então levanta e vai pregar. Às vezes você tem que fazer isso na sua vida. Em vez de você ficar olhando e falar assim, eu sou coitado de mim, eu não posso. Não, fala o que Deus já falou. Fui eu que te escolhi, fui eu que te separei. É você que vai ser levantado, é você que não é. Eu vou confundir os que são, porque eu vou andar muito com você e você vai crescer. Declara na primeira pessoa, você é filho, você é amado, você pode todas as coisas nele, mas só precisa falar. Mas não fala coisa ruim. Coisa ruim eu já falo todo dia para você. Você não é capaz. Você diz que é crente agora, está na Videira. Essa igreja aí é da Porta Larga, você vai fazer o que lá? Para de ouvir o diabo e para de falar o que o diabo falou e começa a falar o que Deus diz a seu respeito. Está alguém me entendendo aqui hoje ou não? Jesus compreendeu isso e falou poderosamente um texto que eu quero compartilhar com você. Nós não somos vítimas. Se você anda com complexo de inferioridade, vá para Cristo, se esconda nele, se humilha nele, se esconda nele, porque nele você é fortalecido, nele você pode todas as coisas. Filipenses, projeta para mim 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que poderoso. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o texto falando para nós aqui hoje. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, fez o que, irmãos? Se esvaziou. Diga assim, se esvaziou. Diga assim, assumiu a forma de servo. Obrigado, irmão. Então presta atenção, se ele assumiu a forma de servo. Olha para cá. Vamos acompanhar comigo aqui o verso. Verso 7. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, em vez de nós termos a mentalidade de que nós somos inferiores, não. Se humilha para o Senhor. Entrega a sua inabilidade para Ele. Fala a sua fraqueza para Cristo. E Ele vai te capacitar. Mas o segredo é se humilhar. O segredo é ir para a cruz. Amém? Amém? Projeta para mim Lucas capítulo 14, verso 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, para com isso. Talvez você fique acreditando todos os dias, eu não tenho valor. Isso não é para mim. Não, eu não sou capaz. Não, eu não posso. De alguma maneira, isso é até bonito.
Mas se for no sentido da justiça própria, de auto se compadecer, isso é um problema. Você tem que confiar no Senhor. Você não pode mesmo, mas Ele pode usando você. Você não consegue falar, mas nele você consegue abrir a boca e Deus te usar. É assim que nós devemos andar, irmãos. Diga amém. Quero falar para você um outro exemplo poderoso também, de um outro homem. Em terceiro lugar, Elias. Diga assim comigo: Elias venceu a autocompaixão. Sabe? Você conhece a história de Elias? Quero contar algumas coisas aqui. Mas Elias, no capítulo 16 até o 19, nós vamos perceber que só aconteceu milagres sobrenaturais. Ele foi alguém, um profeta, chamado por Deus, homem valente, poderoso, cheio de poder, e ele começa a fazer muitos sinais. Você sabe disso, ele é alguém muito poderoso que Deus levanta. Mas, no meio desses grandes sinais, ele fez uma guerra, uma batalha com os filhos de Baal, contra o exército de Baal, e ele vence o exército. E a Bíblia fala então que ele desafia esse povo, o povo vai lá, faz o ritual, faz o que tem que fazer para tentar vencer ele, mas não conseguiu, porque você sabe o resultado, Deus é maior. Ele então vence e ele mata os inimigos. Só que aí é interessante que a Bíblia fala que uma tal de Jezabel ficou sabendo, que o marido dela foi lá e falou para ela: olha, tem um tal aí de Elias, que esse cara é perigoso, ele acabou com todo o nosso exército. E é interessante porque ela mandou um recado para ele, avisa ele lá, avisa para ele, olha só o que ela falou. Projeta para mim, 1 Reis 19, verso 1, olha o que diz. É o próximo. Isso, aí, olha o que diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias, e lhe disse: faça-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha só o verso número 3. Temendo, pois, Elias, o que ele fez? Levantou-se e para salvar a sua vida se foi, fugiu, correu, se escondeu, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmãos, olha para cá, esse cenário é muito importante, mas Jezabel é perigosa. Mulher é perigosa, não as mulheres de Deus. As mulheres do inferno, sim, ameaçou, foge, mas as de Deus não são aqui não. Quantas mulheres de Deus tem aqui? As mulheres de Deus, elas falam para abençoar e edificar. Mulher de Deus é auxiliadora idônea que abençoa. Diga amém as mulheres. Mas Jezabel não é mulher de Deus não. Ela é enviada de Satanás para destruir o homem de Deus. Os irmãos estão comigo? Elias ficou com medo. Fugiu, correu. Quero continuar lendo o texto com você, verso 4. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta-me, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso número 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Interessante, verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Os irmãos estão comigo? Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olha o verso de número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Mais um aqui argumento natural, falando que faz alguma coisa ou deixou de fazer. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procurei tirar-lhe a vida. Irmãos,
Pensa comigo, o profeta mais usado por Deus do Velho Testamento está falando que só ficou ele. Ainda quer se matar. O cara que fez chuva descer do céu, o que fez parar de chover. Interessante que a Bíblia diz também, em um desses capítulos que eu estava falando para você, que ele fez muitos milagres. Ele estava com muita fome, não tinha que comer, ele foi para uma cidade, ele encontrou uma viúva, e a viúva tinha um filho, e aí ele faz um milagre da parte de Deus. A viúva só tinha um pouquinho de azeite e farinha, ela ia fazer a última comida, e ela iria morrer, porque aí ia acabar a alimentação. Ele chega e ele fala, não faz comida para você, faz para mim. Que loucura! Mesmo assim, ela ouviu o profeta, ela foi, fez a comida e ele comeu. A Bíblia diz que ele abençoou a ela por causa desse ato, falou que não ia faltar mais azeite e nem farinha. Milagre de Deus, sobrenatural. Interessante, depois de um tempo passou isso, o filho cresce, mas por alguma razão ele morreu. E aí ele chega lá novamente e a mulher fala, você fez um milagre, mas o meu filho morreu, e agora? A Bíblia diz que ele ressuscitou o filho. Está me entendendo? Só que aqui, ele está falando, estou sozinho. Vou me matar, os outros morreram, só sobrou eu não quero. E aí Deus pergunta para ele, lá no verso de número 9, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Deus alimentou ele, porque queria se matar, Deus não deixou, alimentou ele, e aí deu uma direção, ele não seguiu, foi para outro lugar, e Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Às vezes nós andamos assim, não queremos ouvir a direção de Deus, mesmo assim o Senhor é conosco, mas aí Deus, ele vai, alimenta, ele fortalece, ele pergunta, o que você está fazendo aí? Eu não falei para você estar aí, o seu lugar não mais aí, você agora não pertence mais aí, eu quero você em outro lugar. Está me ouvindo? Como você está me entendendo aqui? Diga amém. Então, alguém que era profeta, mais usado por Deus, fugiu, ficou com medo. Mas, irmãos, não resolve fugir. A Bíblia fala que ele entrou na caverna, e aí Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Sai da caverna. Para de se esconder. Saia do lugar que eu não mandei você ir. E continua a fazer a obra que eu te mandei você fazer. Está me entendendo aqui ou não? Os irmãos estão me entendendo? Mas ele fala assim, não, eu sou o último profeta, sobrou só eu. É uma fala de autocompaixão. Deus fala para ele assim, olha, eu quero desafiar você, sai da caverna. Tem mais coisa para fazer, tem trabalho para realizar, tem obra para ser levantada, tem pessoas para ser ungida, tem líder para ser levantado, tem célula que é para ser multiplicada, tem lugar que é para ser conquistado. Se levanta! Quero provar para você, 1 Reis 19, verso 16, projeta. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, aqui Deus falando para ele, sai da caverna porque você vai fazer isso aqui, ó. Verso 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola. Ungirás profeta em teu lugar. Olha Deus mandando ele trabalhar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservarei em Israel 7.000. Mas ele está falando que estava sozinho, Deus. Olha eu aqui, coitado de mim, só sobrou eu. Deus falou assim, não senhor, vai ungir um monte lá, porque tem 7.000 esperando você fazer o seu trabalho. Tem alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus no nome de Jesus. Ele fala, tem 7.000, todos os joelhos que não se dobrarem a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com o 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Autocompaixão é pena de si mesmo. Autocompaixão é achar que não consegue fazer a obra de Deus. Eu vou te falar, nós somos chamados por Deus para fazer a obra dele, diga amém. Mas também tem aqueles que falam assim, ninguém me ajuda. Ninguém se importa comigo. Ninguém está preocupado comigo. Estão falando, estão reclamando. Não tenho apoio. Se esqueceram de mim. Sabe, infelizmente, irmãos, esse sentimento de vazio só traz perda de tempo e aumento de sofrimento. Não devemos andar assim. Está me ouvindo? Não somos assim. Eu quero te falar um princípio que nós devemos ter. Quando alguém falar alguma coisa para você, se alguém da parte de Deus te deu uma direção, te exortou, te direcionou, não fica reagindo, haja. Em vez de você ficar reclamando, por que a célula tem que mudar de lugar? Por que levantou ele, não me levantou? Por que isso está acontecendo e na vida do fulano, na minha não? Para de reagir e age, se levanta.
Em outras palavras, sai da caverna. Tem uma obra para ser feita na sua vida e através da sua vida. Deus quer levantar você, diga amém. Deus te escolheu para você ser usado por Ele, diga amém. Simples, é só crer. A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo, rapidamente, 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então no reino de Deus não tem covarde. Os covardes não vão herdar o reino dos céus. Mas no reino de Deus tem pessoas que têm o espírito de poder, de amor e de moderação. Posso ouvir um amém mais fervoroso dos irmãos? Então não pense que você é vítima. Não somos vítimas. Não somos. Não somos, irmãos. Eu falo para os radicais, para os adolescentes, para os jovens: para de se tornar vítima, você não é. Se levanta como um jovem cheio de Deus, um adolescente cheio do Espírito Santo. Se levanta. É assim que tem que ser. Por quê? Assim nós assumimos responsabilidades. Vai vir luta, pastor? Ah, com certeza. Vai vir problema? Certeza que vai vir. Mas isso não pode mudar você. Olha para cá. A sua identidade em Deus muda o ambiente onde você está. Mas o ambiente não pode mudar a sua identidade. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos filhos de Deus temos aqui? Aleluia. Então assuma a sua responsabilidade. Você tem pena de si mesmo? Não tenha mais. Se levante. Tome atitude. E sirva a Deus. Diga amém, querido. Por último, quarto ponto. Jeremias venceu a discriminação. Diga assim comigo: Jeremias venceu a discriminação. Olha o que diz o texto, projeta para mim. Jeremias, capítulo de número 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias. Olha a palavra de Deus. Percorreu gerações, reinados, a palavra continuou chamando Jeremias. Passou por vários reinos. Filho de Josias, rei de Judá, ainda até o 5º ano do mês do exílio de Jerusalém. Aí vem, a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que te saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Tem alguém comigo aqui? Então disse eu, mais uma vez alguém que não acredita no que Deus fala: ah, Senhor Deus, não sei falar, porque não passa de uma criança. Você entende aqui? Deus dando a resposta, um milagre, Deus trazendo a solução para o problema, e mesmo assim todo mundo falando assim: ah, não, eu não sei falar, eu só sou uma criança, quem sou eu para fazer alguma coisa? Olha para cá, Deus responde para ele: mas o Senhor me disse, não digas, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na sua boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Sabe, Jeremias era um jovem radical, livre, adolescente, que ninguém acredita, que ninguém bota fé, mas Deus o encontrou, Deus o achou e falou: olha, é você que eu escolho, sou eu que te escolhi, você vai crescer, você vai dar fruto, você vai avançar. Oh, irmãos, sabe, naquela época, na sociedade judaica, é impossível qualquer jovem, adolescente ter credibilidade. Não tinha que crescer, ter uma maturidade já como adulto, algum fruto, algum resultado para ser reconhecido. Por isso que ele falou: não passe de uma criança, eu não sei falar, como isso? Não vai dar certo. Sabe, Deus não aceitou a desculpa dele. E eu vou falar para os irmãos: Deus não vai aceitar a sua desculpa. Deus nunca aceitou dos profetas do Velho Testamento e não vai aceitar a sua desculpa. Para de dar desculpa. Para de inventar coisas que não é verdade. Deus te escolheu, meu querido.
E Ele garante que você foi escolhido, porque Ele ainda diz que te escolhe, coloca a palavra na sua boca, não é nem você que vai falar. É só crer. É o exemplo da luva que nós ensinamos aqui na videira, nos cursos. Nós somos apenas a luva, mas quem é a mão é Deus. Você só precisa falar: Senhor, pode usar minha luva. Senhor, usa eu como luva. Quando você permite Deus te usar como luva, Ele vai colocar a palavra na sua boca. E quando você falar, não é você falando, mas é Deus falando através de você. Quando você colocar a mão para expulsar um demônio, abençoar alguém, não é você, mas é Deus através de você. Então, é tempo de você se apropriar, e não de reclamar, e não de falar mal, mas de se apropriar do que Deus falou. Eu te escolhi, eu te constituí, eu te levantei, eu sou contigo, eu vou fazer um milagre acontecer, a bênção vai chegar, apenas se posiciona. Possa ser que na sociedade atual nós somos excluídos. Não temos valor. Não estamos na moda. Mas tem uma coisa que nós somos: não estamos na moda, mas somos eternos. Não estamos na modinha do TikTok, das redes sociais, dos grupinhos, das roupinhas, mas nós somos eternos. Vamos viver eternamente com Ele. Vamos reinar com Cristo Jesus. Diga amém. Sabe, irmãos, você precisa crer na palavra de Deus, porque Deus escolhe os que não são. Projeta para mim o último texto, Romanos capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não separa, não, é só esse grupinho aqui. Aquele pode jogar fora. Não há acepção. Todos podem. Todos têm oportunidade. Todos foram escolhidos. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Deixa eu fazer uma ilustração que eu fiz aqui no culto ontem. Mas antes de eu falar dessa ilustração, quero concluir esse ponto sobre discriminação. Você está sendo discriminado? Vou mudar a palavra. Você está sendo acusado? Estão te condenando? Estão falando que você é pecador? Estão falando que você não vai dar certo? Estão falando que as coisas não são do jeito que você acha que é? Eu vou falar uma coisa: Deus aceita você como você está, mas Ele transforma você. Está me ouvindo? Você pode vir capengando, você pode vir triste, você pode vir cheio de mágoa, ressentimento. Vou falar uma coisa para os irmãos: eu não vou para a igreja, eu não acredito mais porque pessoas me magoaram. Tudo bem, verdade, mas mesmo assim, se pessoas forem levantadas para te magoar, por trazer ressentimento, Deus vai levantar pessoas para te curar também. Deus quer transformar você. Ontem, irmão, depois que eu preguei a palavra, ele falou assim: pastor, o que eu preciso fazer para melhorar? O que você acha que é necessário? O que eu tenho que fazer? Eu falei: você não precisa fazer nada para melhorar, você precisa ser transformado. Às vezes nós ouvimos uma palavra dessa, nós queremos fazer qual é a regra que eu preciso cumprir para mim ser melhorado. Deus não melhora ninguém. Deus escolhe e Ele transforma de glória em glória. Dia após dia Ele vai transformar você à imagem e semelhança dEle. Então deixam falar. A questão é: você vai reagir ou agir? Foi a ilustração que eu fiz ontem. Pensa comigo. Nós estamos bem no céu, terceiro céu, o céu de Deus. O Senhor está lá no seu alto trono. Está lá uma grande multidão de pessoas. Mas aí todos querem falar com Deus. E lá está Abraão. Diga comigo, Abraão. Lá está Moisés. Diga Moisés. Diga Davi. Então Abraão, Moisés e Davi estão lá querendo falar com Deus. Mas também eu estou lá. Estou na fila. Eu quero te perguntar, não responda, mas a galera do RL não é para responder. Mas eu vou te perguntar, tá esses 3 homens de Deus lá, poderosos, mas está eu lá também. O que ninguém acredita. O improvável. O tal de Jailson. Nem sei quem é. Mas eu estou lá. A pergunta é: quem que Deus vai atender primeiro? Abraão? Moisés? Davi? Ou eu? Vou responder para você. A Bíblia diz que Abraão é conhecido como amigo de Deus. A Bíblia diz que Moisés é conhecido como servo do Senhor, libertador. A Bíblia diz que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe como que eu sou conhecido no céu? Filho de Deus.
Quem que Deus vai atender primeiro? Filho. Você achou que era Abraão, né? Se Deus vai te atender. Vai, sabe por quê? Porque nenhum deles puderam se tornar filho no Velho Testamento. Mas eu e você, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Eu quero traduzir para você. Você tem primazia em Deus. Deus te amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho por você. Para quê, pastor? Para que você se tornasse filho de Deus. Filho de Deus tem primazia. Podem não acreditar em você, podem falar que você não é capaz, que você não é ninguém, mas no Senhor você é conhecido no céu como filho de Deus. Deixa eu te falar outra ilustração. O Senhor falou comigo ontem nos cultos, eu falei, eu preciso falar isso, eu nem sabia o que eu ia pregar hoje. Você precisa carregar essa identidade todos os dias. Você precisa rejeitar a condenação, o medo, o complexo. Você precisa anular na sua vida as desculpas, as falácias do diabo e se apropriar da sua identidade como filho. Se levanta como filho. Estão falando mal, estão apontando você, estão dizendo que você não vai dar certo. Não, podem falar, mas no Senhor você pode todas as coisas. Você tem um Deus que é o Deus do impossível. Ele faz um milagre acontecer. Mas ainda mais, como filho, você tem acesso. Quem é filho sabe, chega na casa do pai e não fica, pai, será que eu posso abrir a geladeira e comer um morango? Não, ele já chega, uma carne de pau, abre a geladeira e come tudo. É assim ou não é? Filhos precisam se apropriar de herança. Sabe, você precisa se apropriar da sua identidade. Filho de Deus. Vou dar a última ilustração para me encerrar com você. Então, você tem uma identidade. Diga assim, eu tenho uma identidade. Não é o registro brasileiro, mas é a identidade celestial. Qual que é a sua identidade? Filho de Deus. Vamos supor então que você, como filho de Deus, você cresceu, avançou. Você já viu uma lagarta se transformando em borboleta? Já viu alguma imagem, algum vídeo, uma pequena lagarta se tornando uma grande borboleta? Então é uma grande borboleta que era uma ex-lagarta. Pensa comigo, nós somos esse então, nós éramos pecadores, não conhecíamos a Deus, inimigos de Deus, mas nascemos em Deus, nos tornamos uma grande borboleta em Deus. Só ilustração, pelo amor de Deus. Mas estamos andando, voando como uma borboleta maravilhosa de Deus. Mas por alguma razão a gente no meio do cenário, no meio da selva, nós batemos na árvore e caímos. Quero te perguntar, por eu bater na árvore e cair, eu parei de ser borboleta? Eu voltei a ser ex-lagarta? Não. Eu preciso aprender então. Não importa o que acontece, não importa se eu estou voando, se eu estou andando com a minha identidade, se eu cair, eu preciso me levantar e continuar o caminho. Agora eu não vou mais cair, porque eu aprendi que eu bati, eu errei. Quando eu vi um outro obstáculo, eu vou me desviar e continuar a minha carreira como borboleta. Está me ouvindo? Se apropria de quem você é. Filho de Deus. Eu falei que ainda agora, a sua identidade muda o ambiente onde você está, mas o ambiente não pode mudar a sua identidade. Quem recebe isso aqui, diga amém. Fique em pé onde você está. Pessoal do louvor, rapidamente. Não conversa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responda para mim se você achar. Falei para você que uma lagarta, ela se torna borboleta. Sim ou não? Vamos fazer silêncio. Agora eu te fazer uma pergunta então baseada nisso. É possível uma borboleta voltar a se tornar lagarta? É impossível. Não existe isso. Eu quero falar para você que está aqui hoje. Você que é filho de Deus. Ergue a sua mão. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Ergue bem alto a sua mão. Quero declarar sobre nós aqui. Podem falar o que quiser a respeito de você.
Mas uma vez que você se tornou filho de Deus, não tem mais volta. Você não vai ser mais um ex-drogado, um ex-mentiroso, um ex-ladrão, um ex alguma coisa. Não vai ser, porque agora você se tornou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se apropria da sua identidade. Filho amado, não tem volta. O seu lugar não é mais no mundo. O seu lugar não é mais na crise, no medo, no pânico, na intimidação, no complexo. Não, o seu lugar é com o Pai Celestial. O seu lugar é com Ele. O seu lugar é para Ele. Você é feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é amado, perdoado, escolhido, abençoado, favorecido. Aleluia! Xaralabarra socondoramandai. Pastor, mas me deixaram. Pastor, me abandonaram, me decepcionaram. Eu estou com medo, com inferioridade, autocompaixão, discriminação. Eu quero te falar. Não importa o que você está sentindo, você precisa parar de sentir e começar a crer na sua identidade. Estão te abandonando, estão te deixando. Jesus nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te largar. Você precisa firmar nele, confiar nele, se fundamentar nele, porque ele é o socorro bem presente. Aleluia. Se você crê nessa palavra, se você crê que chegou a hora de você vencer qualquer complexo, se você crê que você deve agora se apropriar da sua identidade, e você crescer, e você avançar em Deus, esqueceu, ficou para trás, parar de reclamar, parar de desculpa, parar de apontar e começar a falar quem você é, os seus dias serão dias de glória, os seus dias serão dias de fruto, os seus dias serão dias de transformação. Se você crê nisso, eu quero que você comece a orar onde você está. Quero ouvir a sua voz, abra a sua boca e fala: Senhor, eu me aproprio. Senhor, eu decido parar de andar com o complexo. Senhor, eu decido parar de desculpa, mas eu me aproprio. Diga isso. Se aproprie, libera a sua voz, vamos. Erga a sua voz e declare.